Nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona o Revenue Architecture, que é o mais maravilhoso no que se propõe a maximizar o valor de negócios recorrência. Ele começa o livro falando sobre a queda do SaaS. O SaaS é talvez o grande modelo que a gente tem desde o início ali de 2010. Uber, Airbnb, acho que são dois grandes players que consagraram essa ideia. Mas de lá para cá a gente tem múltiplos negócios que estão apostando nesse modelo como sendo o grande modelo do futuro. E quando a gente olha para a IA, a gente vê isso ainda mais consolidado. A questão é, durante a pandemia a gente teve a grande queda do SaaS, muitas empresas SaaS perderam um valuation de um nível absurdo, e isso se deve a múltiplos fatores. O primeiro deles, mais talvez evidente, é que o modelo tradicional de funil de vendas não funciona legal para SaaS, porque o SaaS ele vai capturar valor no tempo. Pegar na Uber, por exemplo, a Uber hoje, quanto dinheiro você deixou para Uber desde que você começou a usar? Pô, dinheiro pra caramba. E você ainda vai deixar por muito mais tempo. Então, o valor capturado de fato de um negócio de recorrência, ele é muito longevo. Então, essa etapa aqui, por mais que ela seja importante no sentido de adquirir clientes, ela não retrata todo o potencial do SaaS. Uma coisa é um SaaS que o cara fica 6 meses, outra coisa é um SaaS que o cara fica 10 anos. Completamente. Isso aqui é um modelo insuficiente para explicar isso. E um outro problema disso é a questão do tempo, né? Nessa época, o que começou a acontecer é que muitas empresas baseadas em SaaS começaram a focar muito no crescimento da base, só que começaram a desprezar um pouco a qualidade desse cliente. Diferentes clientes trazem diferentes tipos de LTV. Esse aqui é um gráfico que exemplifica um pouco do efeito do NRR, o Net Revenue Retention, ou a renda líquida que esse cliente traz anualmente, ou a sua base de clientes, né, mais especificamente, e você vê os efeitos no tempo que isso faz. Se você tem ali um NRR de 0,9, você tem menos do que 100%. Se você tem um NRR de 125, você tem 10 vezes o crescimento praticamente num período de 10 anos. Então, isso aqui é muito relevante, porque a gente só consegue perceber os efeitos disso no tempo. E aí o que aconteceu foi que muitos clientes ali não tinham a mesma qualidade, a base de um negócio SaaS estava muito suja, porque não tinham clientes que tinham esse mesmo nível de rentabilidade, e quando veio a pandemia isso se corrigiu por conta da limitação de caixa que estava sendo aplicado por venture capital e coisas do tipo. Mas elucida um pouco a grande relevância que existe na gente conseguir ter clareza de qual é de fato o LTV que esta base, este cliente está trazendo. Porque diferentes clientes vão ter diferentes LTVs, e se a gente não tomar cuidado no negócio de recorrência, a gente está destruindo uma montanha de valor. O terceiro problema é que a gente não tem um modelo de análise muito adequado, porque a gente tem vários tipos de métricas e vários tipos de camadas, e nenhuma delas era super apropriada para um negócio SaaS. Parece que sempre tinha alguma coisa faltando. E não só isso, a gente tem um grande problema da escala, que é quando o negócio começa, ele começa muito baseado nas pessoas, no talento individual do time que está ali. E o problema é que quando você tem organizações baseadas nas pessoas, em que você vai usar tecnologia e processo para gerenciar pessoas, o que tende a acontecer é que essa organização vai ficar cada vez mais instável conforme ela cresce. E isso, obviamente, não é bom. Show, André. E como é que a gente resolve isso? A proposta do Revenue Architecture é justamente apresentar uma nova forma da gente operar um SaaS, que é o modelo de Bowtie. E esse modelo ele consiste em desdobrar o funil em dois lados. O lado esquerdo é o lado tradicional de aquisição, em que você vai ter awareness, vai ter a geração de consciência no cliente e a qualificação dele para definir quem é que vai efetivamente ser vendido. A gente tem o commit como ponto central, e a partir daí a gente tem o outro lado da equação, que é o onboarding, que é assegurar que esse cara está entrando e sendo bem recebido e extraindo o valor do negócio. Ele está sendo retido, que a gente consegue maximizar o tempo que ele fica ali, e que a gente está expandindo nossa linha de receita de forma que esse cara adquira outras formas de captura de valor para esse cliente. Então, é um pouco da ideia de que o seu cliente ele tem múltiplas carteiras, vou colocar assim. Sei lá, se você vai na academia, você fechou com a academia, você entra lá, você está altamente motivado para mudar de vida. Só que você tem uma carteira para roupas, você tem uma carteira para suplementos, você tem uma carteira para marmitas. E todas essas coisas, teoricamente, poderiam ser linhas de expansão de receita para a academia que não estão sendo exploradas. Fazer isso, ele conseguiria ampliar a receita, essa é a dimensão da expansão. E aí, dentro desses ciclos, a gente tem uma
questão cross, em que uma coisa vai alimentar a outra, né? A gente vai pegar o ICP lá na frente do cliente que fica mais tempo com a gente, que a gente consegue expandir receita, como é que a gente consegue alimentar esse cara de volta para awareness? Então, parte de um pressuposto operacional de que você vai ter uma função muito mais cross, em que você vai ter uma equipe alimentando a outra com informações para a gente gerar inteligência e conseguir operar o negócio de uma forma melhor. Além disso, tem uma questão muito chave que é a estrutura de vendas precisa ser alinhada com a estrutura de entrega. Então, ele vai dizer, por exemplo, que existem alguns tipos de SaaS que são, cara, Spotify. Você entra lá, baixa lá sozinho, põe seu cartão de crédito e já era. Você não precisa de nada para vender pro cara, é muito orgânico, é muito PLG, né? Product Led Growth. Então, você não precisa de nada disso. Se você tem um sistema, tanto de entrega quanto de aquisição, que não é coerente com a sua entrega de valor, isso não só é mais caro, como é mais, às vezes até não desejado. Tipo assim, não dá para você, eu quero uma reunião com o CEO do negócio multimilionário para falar sobre uma solução que você passa o cartão de crédito. Cara, não faz sentido. E da mesma forma, o contrário. Se você tem um negócio em que ele está num nível mais avançado de SaaS, em que você tem, por exemplo, uma estratégia de field sales por vertical ou até account managers específicos, então tem uma equipe por conta, como você tem em alguns casos de softwares mais caros, uma SAP às vezes funciona dessa forma, consultoria às vezes funciona dessa forma, você tem uma equipe para cada cliente. Se você tem um sistema de entrega que não é adequado para o ticket e para o valor prometido, o que acaba acontecendo é que essa galera vai churnar mais cedo do que deveria e você está destruindo o valor no longo prazo. Isso afeta o seu NRR, isso afeta o seu resultado e por aí vai. O lance é aquele negócio do tempo. A gente não consegue detectar isso no momento, a gente consegue detectar isso lá na frente. Ou pelo menos com um bom método de análise, que é justamente a próxima... não. A análise vem em seguida. E para a gente viabilizar isso, a gente precisa não só de método de análise que eu vou entrar daqui a pouco, mas a gente precisa fazer a transição de um modelo de negócio baseado em pessoas para um modelo de negócio baseado em processo. E isso aqui é um lance meio traumático, é um negócio que leva tempo, é um negócio que leva esforço e é um negócio que leva... A gente precisa tirar as pessoas dos lugares e colocar processos na frente. Porque quando você tem um negócio baseado em processos, é isso que permite a escala de fato. E existe uma nuance aqui importante, que não é processos para gerenciar as pessoas, é processos como forma de entrega de valor. De forma que a gente consiga ter uma entrega com pessoas com baixo nível de qualificação ali. É tipo um McDonald's. Pô, por que o McDonald's consegue ser gigantesco? Porque eles pegaram toda a inteligência processual, conseguiram colocar ali de forma bem minuciosa dentro do processo e bota um moleque de 17 anos que consegue fazer exatamente o mesmo sanduíche onde quer que ele esteja. E esse é um pouco do jogo. Como é que a gente consegue operar isso e fazer essa transição? Segundo o autor, é um processo complexo e um tanto quanto traumático, que leva de meses a anos para ser concluído de forma eficaz. E finalmente, falando um pouco do modelo, né? A gente precisa de modelos que são analíticos de uma forma que seja coerente com esse negócio. Se você olha simplesmente para a receita no final do ano, você não consegue entender isso de forma granular o bastante. Você precisa separar essa receita. O que é receita de aquisição de novos clientes? O que é uma receita de retenção? E o que é uma receita de expansão? Dessa forma, você consegue entender de uma forma mais adequada onde está cada linha e como é que você está compondo tudo isso, e assim até levantar algumas red flags se alguma coisa está muito fora do lugar. E você pode olhar isso também de uma perspectiva de funil, né? Eu tenho lá numa ponta o número de leads entrando, passando pelas taxas de conversão, chegando até o meu RR, e aí a gente desdobra isso nas partes de retenção, de expansão, pensando num LTV ali, por exemplo, de 5 anos, que é o que ele coloca, mas a gente pode extrapolar que talvez seja diferente disso, a gente pode fazer essa análise a partir do churn, né? Fazer uma análise reversa, ao invés de você fazer... Porque a gente não tem histórico, né? Então a gente parte do churn como elemento inverso, para a gente conseguir ter uma noção de quanto tempo esse cara vai ficar e quanto dinheiro ele vai trazer para o negócio. A partir disso, você consegue operar o negócio de uma forma muito mais inteligente e eficaz. Essa é a grande ideia da arquitetura de receita. Tentei simplificar aqui ao máximo os conceitos. Livro maravilhoso. Recomendo que você dê uma olhada se você puder. E qualquer dúvida, tamo aí.